Bom dia, povo. Bom dia. Vocês estão aqui mesmo? Certeza que vocês estão aqui hoje, então? Morrendo de frio aí? Me fala uma coisa, alguém tem alguma forma, algum critério de como ler a Bíblia? Hein? Quiser vir mais aqui para frente, pode vir. Alguém tem? Como que você faz o estudo da Bíblia? Alguém tem, não? Você faz daquele jeito que eu falei, abre onde cair, caiu. É isso? Olha lá, cuidado com esse negócio. Às vezes você vai abrir, vai cair num negócio aí que você vai falar que vai fazer. Hein? Tem alguma forma aí de vocês estudarem a Bíblia? Não? Eu tenho algumas formas de ler a Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia acompanhado de algum livro. Tá? Então, eu geralmente escolho um livro daquele tema, e aí eu vou trabalhando aquele livro junto com a palavra de Deus e vou lendo. E às vezes eu começo com um livro, lendo, e de repente aquele livro me remete a algum texto da Bíblia, e aquele texto da Bíblia me faz parar o livro e trabalhar mais o texto, né? Então, muitas vezes eu começo sempre assim, eu gosto sempre de ter 1, 2, 3 livros de cabeceira. Então, como eu tenho uma dificuldade de concentração, de ler um livro inteiro, eu aprendi a ler capítulos. Então, um capítulo eu tenho certeza que eu chego até o final. Então, às vezes eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio um capítulo de cada livro, né? Ah, mas como é que você lembra? Eu lembro. Eu sou meio assim, eu sou esquisito, entendendo? Então, eu não consigo, mas é uma forma que eu tenho de ler, né, a Bíblia e de estudar dessa forma, tá bom? Deixa eu pegar aqui, virar aqui, que é aquela TV. E consegue passar aqui, Silas? Bom, então eu pesquisei, eu achei muito bacana esse material da Igreja Batista da Fonte, e como eles já têm isso com eles de ensinar, eu vou usar esse material deles, né? Alguém sumiu com o negócio aqui? Foi a Marli. A Marli não está aqui, então alguém que some é ela. Sempre é ela que some. Ela some com tudo na minha casa, né? Tudo que eu perco foi a Marli. Tua casa também foi? É a Marli? Não, né? A tua casa tem outro nome. Então vamos lá. Qual a sua motivação em estar aqui? Então tudo começa aí. Por que eu quero estudar a Bíblia? Para que eu quero estudar a Bíblia? Né? Então tem gente que quer estudar a Bíblia apenas para criticar os outros. Tem ou não tem? Tem gente que quer estudar a Bíblia porque entende que isso é uma direção para a vida dele, é uma orientação. Eu costumo sempre ouvir o que a palavra de Deus me diz, que ela me orienta. E ela me orienta em várias circunstâncias, em várias situações. Só que a gente consegue entender a Bíblia mesmo? Será que a gente consegue interpretar corretamente a Bíblia? Será que a gente consegue aplicar esse ensino na nossa vida? Será que eu tenho o desejo de desenvolver o estudo da palavra de Deus na minha vida? Né? Então, deixa, Silas, eu acho que eu consigo aqui, eu vou precisar do meu celular. Então, vocês entendem a Bíblia ou não entendem? Tem algum texto assim que vocês falam o seguinte, gente, o que esse texto quer dizer? Por que faz isso? Tem? Alguém tem algum texto assim, meio que fica na tua cabeça? Tenta entender?
Quer ver uma coisa? Perguntar para vocês. Por que o diabo não tem direito ao arrependimento? Alguém pode orar para o diabo se arrepender e se converter? Tá, obrigado. Tá, pode deixar. Acho que dá aqui. Eu viro aqui. Por quê? Hein? Por que o diabo não pode se arrepender? Vamos orar pelo diabo, gente. Se ele mudar, se ele se arrepender, o mundo vai ficar melhor, não vai ficar não? Ele não quer? Ah, porque ele é orgulhoso e quis o lugar de Deus. Ele quis ser Deus. E o homem também não quis ser Deus? O homem também não foi orgulhoso? E por que o homem pode se arrepender e o diabo não? Mas o homem também não quer o arrependimento. O homem busca Deus. O homem busca Deus. Vai no baile funk. Eu deixo. Errou. Não sei se ele se arrependeu. Ou se ele foi pego. E aí ele se arrependeu. Se arrependeu mesmo. Isso. E o diabo? Não quis se arrepender? Por que para o diabo não tem chance? Gente, eu me intrigava com essa pergunta. Qual é a diferença entre nós e o diabo? Aonde que nós vamos habitar quando o pecado terminar? Aonde? No céu. No céu. Ok? No céu não haverá mais o quê? Dor, pecado. O diabo é tão ruim que ele conseguiu estragar o céu. Então por que ele vai voltar para o céu se ele saiu do céu? Exatamente. Então como é que ele volta para o céu, que é a nossa esperança, se ele vivia no céu, sem pecado, num estado perfeito e se rebela? Como que ele vai se arrepender? Como que ele vai querer voltar para o céu? O homem não viveu no céu. Tem alguns outros textos que eu queria trazer para vocês. Então vamos lá. Vamos abrir o texto lá em 1 Coríntios 11, 15. O que diz aí? Consegue colocar para mim aí, Silas? Pronto? 16. Põe o 14, perdão. É que esse texto está numa linguagem terrível. O que os irmãos acham? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz?
O homem pode ter cabelo comprido ou não, segundo a Bíblia? O que a Bíblia diz? Não. Vamos ver Levítico, capítulo 19, verso 27. E agora? E agora? Pode ou não pode ter cabelo comprido? Mas a Bíblia diz. Eu não sei dos israelitas, eu estou lendo a Bíblia. O que a Bíblia diz? E por que usava o cabelo comprido na época de Jesus? O senhor estava lá? O senhor viu? O senhor tem uma foto? Hein? Alguém tem uma publicação da época de Jesus? É. Eu acho que não. O egípcio tinha cabelo comprido? Tinha barba? Não. Nem sobrancelha. Por que o egípcio pode e o israelense não? Uma coisa que a gente precisa entender na Bíblia. Todas as leis que tem na Bíblia são para nós. Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Uma coisa que a gente precisa começar a entender a Bíblia, tá? O que a gente tem que entender é que existem leis que são para Israel, que são leis civis, para o Estado de Israel. Existem leis eternas. Então, o que é uma lei eterna? A lei que serve para todas as épocas e todos os tempos. Então, a gente tem que começar a entender isso. Será que a gente pode aprender alguma coisa com esse texto de Levítico? Põe o texto de Levítico, Silas, para mim, 19 e 27. 19 é esse texto que eu acabei de passar para você. O que nós aprendemos nesse texto? 19 e 27. Tem alguma verdade nisso? Ou Deus apenas é um Deus estético, que está preocupado com a aparência física do homem? Será? Então tem muito a ver com a adoração. Então por que o homem não podia danificar a barba e nem cortar o cabelo? O homem que é um judeu, um hebreu, que Deus chama, e Deus dá essa lei. Olha, vocês não vão cortar o cabelo e nem vão danificar. Por quê? Havia um deus no Egito que era chamado Deus Bacos. O que é Deus Bacos? O nome já diz tudo. Bacanal, que é um termo pornográfico de todo tipo que vocês possam imaginar, de prostituição. E o Egito era uma nação de uma prostituição e de uma idolatria muito grande. Baal, por que Deus proíbe o culto a Baal? E as asserins e as asteras. Eles acreditavam que o culto a esses deuses tinham que ter orgias. E as prostitutas sagradas, se elas se engravidassem, ia ter fartura, ia ter colheita.
Então, os cultos eram verdadeiras orgias. Então, não existe pecado novo hoje. Não existe nada que você diga assim, fala, nossa, como que é coisa. Já desde aquela época já acontecia isso. E os devotos aos deuses, eles se vestiam e você identificava. Então, o egípcio, ele se identifica com Deus Baco, que tem um cabelo bem curto, não tem sobrancelha, eles pintam os olhos. E aí Deus diz assim para o povo de Israel, quando vocês saírem daqui, vocês não farão como as nações pelas quais vocês viveram. Por isso que tem barba, por isso que tem cabelo. Tá? Por quê? Há um contexto nisso. Quando a gente pega isso e traz e lê desse jeito, o que a gente faz dentro da igreja? Quer ver? Está aqui a Jura, o Nelson aqui, que viveram na Assembleia de Deus muitos anos. O que acontecia? O homem podia ter barba na Assembleia de Deus? Não pode. Nem aqui pode ter. Sabe por que aqui não pode ter barba? Porque a minha barba não nasce. A do meu filho nasce. Aí dá uma raiva dele. Ele tem. Eu não tenho. Né? Eu não tenho falha na barba. Eu tenho barba nas falhas. Então, é por isso. Então, alguém lê esse texto e o quê? Estabelece uma doutrina. Então, o homem tinha que ter cabelo curto. Porque é honroso para o homem. É honroso hoje para o homem ter cabelo curto? Não. Hoje já virou o quê? Moda. Quer ver uma coisa? Quem aqui usou plataforma? Salto de plataforma. Você tem jeitão que usou salto de plataforma. O que eu quebrei o pé por causa daquela porcaria daquele salto de plataforma? Era horrível, cara. E a gente era excluído da igreja porque usava salto de plataforma. Calça boca de sino. Lembra a calça boca de sino? O senhor usou? Devia estar lindo aquela. Era lindo, não era lindo boca de sino? Gente, tinha um negócio. Hoje a gente estava vendo série coreana. Os caras usam terno assim, ó. Tudo grudado, não é? Está tudo assim. Eu estou doido para fazer isso. Estou doido para andar desse jeito assim. Mas eu não tenho coragem. Se eu andar assim, minha mãe me matava. Ela falava, nossa, essa calça, como que é? Pula brejo. Né? E agora é moda andar com a calça assim toda agarradinha, né? Assim, tudo apertadinho. É, né? Eu estou quase chegando lá, eu ainda vou ter coragem. Outro dia eu botei um tênis branco, para quê? Foi um escândalo aqui dentro. Falaram que eu peguei o tênis do Thales, né? Tá? Então, a gente tem que entender. Então, o que a gente aprende com esse texto? Adoração. Tem alguns símbolos que a gente acaba tendo. O que a gente pode aprender com esse texto? Alguns amuletos que a gente tem. Você tem amuleto na tua casa? Tem sim. Você deixa o chinelo desvirado? Quem que deixa o chinelo desvirado aqui? Por que não pode deixar o chinelo desvirado? Porque a mãe morre. A mãe já morreu e o chinelo fica desvirado. Não deixa o chinelo desvirado. Eu não deixo. Eu vejo o chinelo desvirado. Eu chego bem pertinho e dou. Não é? Quem que passa debaixo de escada aqui? Vai passando. Uma hora cai na tua cabeça que você vai ver. Não é? Qual outra coisa assim que vocês fazem, que vocês... Quando o Thales nasceu, o Thales estava com soluço, o que eu fiz?
Funciona ou não funciona? Você já pôs esse negócio, pois não? E outra, tem que ser vermelho. Não, tem que ser vermelho. Se for azul, você tem que pegar uma lã vermelha, tirar, molhar e colocar. Passa ou não passa? Quem já fez isso? Nossa, que coisa feia. E por que passa? Você sabia, a doutora aí, sabe, Vanessa, por que passa? Esses médicos que estão aqui, eles sempre me desmentem, mas me falaram o seguinte, que tem a veia que passa por aqui, que não sei se tem uma conexão com o estômago. E aí, quando você coloca, como o bebê ele é bem novinho e a pele está bem, ainda está em formação, há um esfriamento. E por isso que passa. Eu fui visitar um bebê em Guaíra, né, do Claudinei, o Denis tinha nascido. E aí eu fui visitar. No dia que eu fui visitar, ele me ligou e falou, não vem. Não vem. O senhor não pode ver o Denis. Mas o que tem? Não, o senhor não pode vir. Mas por que eu não posso ir? Você não pode. Hoje não, amanhã o senhor pode, hoje não. Era o 7º dia do nascimento do menino. Pode visitar uma criança no 7º dia? Pode ou não pode? Não, não pode. Quem foi católico sabe que não pode. Por que não pode? Porque vai morrer. Morre. Morre ou não morre? A senhora riu porque a senhora também não deixa. Não, a senhora não deixava também. Não, a senhora não ligou. Como é que a senhora sabe disso? Eu nunca liguei com isso. Mas a senhora sabe disso. Eu sei disso, mas... Nunca foi. Fala a verdade, assim, só com a gente aqui. Ninguém está ouvindo, só a internet toda está sabendo. Então a gente foi ensinado a colocar as 2 alianças presas na roupa da criança, para que o amarelão saísse. Eu acreditei, no caso, ali na época, que era a parte do ouro, né? O material em si, que tirava. Explica para ele que não era. E aí eu descobri o sentido disso. Era o mal de tétano, né? Porque quando a criança nascia, cortava o cordão umbilical com faca, com tesoura, com o que tinha. E o tétano se manifesta, não é isso? O tétano, quando ele se manifesta mesmo, depois de quantos dias? Tá vendo? Você volta para a faculdade, filha. Você fez a faculdade ruim mesmo. Eles falam que o tétano, a infecção, ela generaliza no 7º dia. Então, morreu alguns bebês ao 7º dia, e aí criou o quê? Essa crendice. Então, tudo isso, olha só, gente, já vinha desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Quer ver uma coisa? Vamos para Deuteronômio, capítulo 22. Vinte e dois, 5. Me interpreto esse texto agora. Hoje eu vou deixar vocês tudo doido hoje. Porque vocês não têm dúvida, vocês não têm dúvida quando vocês leem a Bíblia. O que o texto disse?
coisa é abominável ao Senhor teu Deus. E aí? Homem pode usar calça comprida, mulher pode usar calça comprida, homem pode usar saia, homem não pode usar saia, homem usa vestido. Como estás? Bien. E aí, como interpretas? Foi escrito quando o povo estava no deserto. Eu não sei nada, eu não sabe. Você acha que é isso? Bom, o que a gente aprendeu, que eu me lembro vagamente, é que esse texto foi escrito quando eles estavam no deserto, e era justamente para o homem não se vestir como mulher, porque tinha muito homossexualismo. Então foi decretado isso para que haja diferença, mesmo eles tendo vestimentas como túnicas. É o que você acha. Isso. Mas vem cá, tua esposa foi criada na Assembleia de Deus. Tinha roupa de homem, roupa de mulher lá? Eu aprendi que a gente não podia usar calça de forma alguma. Por quê? Por conta desse versículo. E quantos anos você viveu assim? Você era rebelde. Eu era rebelde. Na escola, por exemplo, uma coisa que me marcou muito, minha mãe me fazia de saia, né? E a gente é criança, adolescente, sentava de qualquer jeito. Eu não gostava de ir de saia. E muitas vezes eu orava, eu pedia, Senhor, não volte, né? Não busque a sua igreja enquanto eu estiver na escola. Porque às vezes eu queria ir de calça, eu ia de calça, porque eu não gostava de ir de saia. Mas a consciência pesava, né? Tinha medo que Jesus voltasse e eu ficasse porque eu estava de calça na escola. Vocês acham que vocês estão brincando, então não? Quanta gente foi para o inferno por causa desse versículo? Jura? Batia ou não batia no filho? A gente batia, não batia? Vocês não têm noção, gente. É um texto que a gente trazia e é tremendo. Tanto é que quando esse povo da Assembleia vem para cá, a primeira coisa que faz é comprar calça. O homem usa brinca, é isso? Então, a gente cresceu ouvindo isso. Está na Bíblia. Onde que está? Está na Bíblia. Então, qual era a diferença da roupa do homem e da mulher nesse texto? Que roupa que eles usavam? Porque isso foi escrito mais ou menos em torno do ano 1100 antes de Cristo. Qual era a roupa do homem e da mulher? Era a mesma. Não era a mesma roupa? Eles não usavam túnica? Eles usavam a mesma roupa. Não tem diferença da roupa de um da roupa do outro. Então, o que há por detrás desse texto? Então, a gente precisa começar a entender o que há por detrás desse texto. A gente precisa entender que um oriental, ele não é tão... Ele conta histórias. Ele dá exemplos para a gente entender. E para eles, quando eles liam isso, eles não precisavam de um dicionário, de um comentário para entender. Porque quando isso foi escrito, era uma lei, era muito fácil todo mundo entender. Todo mundo sabia o que estava escrito ali. Tá? Então, o que ele está dizendo é a questão realmente de gênero mesmo. Homem, homem, mulher, mulher. É isso que o texto está dizendo. Então, o que Deus está estabelecendo é de uma forma figurada, mas a gente é mais esquizofrênico, né? Nós ocidentais, se a gente não tiver primeiro, gente, às vezes não tem nem primeiro. Às vezes você quer chegar para alguém e falar assim, olha, eu quero te ensinar como faz isso. Primeiro,
Aí você fica esperando o quê? Aí não tem. Primeiro, você vai abrir a porta. E o segundo? Não, já abriu, fica lá, né? Então pronto. Mas a gente trabalha muito com essa coisa, que a gente tem que querer tudo o quê? Explicadinho e, nos mínimos, eles contam uma história. Eles contam uma história. E a gente tem que entender essa história. Vamos para um outro texto terrível? Vamos para Deuteronômio, capítulo 23. Vinte e três, tá? Ah, tá lá, eu estou. Deuteronômio 23. Perdão. É permitido o divórcio ou não? Deuteronômio 24, perdão. Eu que errei. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Pode se divorciar ou não pode se divorciar? E aí, Dudu? Pode ou não pode? Deus não se agrada? Quem criou o divórcio? Quem criou o divórcio? Quem criou o divórcio? Quem criou o diabo? Quem criou o diabo? Lógico que não. Deus criou Lúcifer. Não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Quem é Lúcifer? Não. Lúcifer é anjo de luz. É um nome lindo? Lúcifer. É um nome lindo. Chama teu filho de Lúcifer. Quando ele nasce, fala, Lucifinho. Dá o nome de Lúcifer para o teu filho. É um nome lindo, é ou não é? Pô, o que quer dizer Lúcifer? Anjo de luz. Eu tenho até briga. Se quando a Mali olha, nossa, você é um anjo de luz. Eu falei, para. Deixa eu só ser um anjo. Não, anjo que caiu do céu também falou para mim, você é um anjo que caiu do céu, aí é perigoso. Deus criou quem? Lúcifer. Lúcifer se tornou o quê? O diabo. Deus não fez o diabo. Deus criou o Lúcifer. Cuidado com isso. A gente cai nessas pegadinhas o tempo todo. Isso é pegadinha.
Quem criou o divórcio? Existem duas palavras, vamos ver aí se eu consigo ter ajuda aí. O que é criação e instituição? São coisas diferentes. Eu criei e a segunda eu tive que instituir. O que Deus criou? Casar e o divórcio é uma concessão. E é uma concessão em função do quê? Tá, quando surgiu o divórcio nas igrejas, quanta gente foi para o inferno? Oi? A gente não aceitava de jeito maneira. Não aceitava. E está na Bíblia. É fácil o divórcio na Bíblia, não, gente? O que vocês acham? Qual era o motivo para a separação? Não, o texto não diz isso. O que o texto diz? Por que um homem podia se divorciar de uma mulher? Oi? Por quê? Achasse nela coisa que não fosse indecente, em outro texto, tá? Que se achasse nela algo que não fosse agradável. Eu não sei, olha para tua esposa, o nariz. Olha para ela, assim, de repente tem coisas que você fala. Os olhos dela. Porque tem mulheres que têm um olhar atraente. Um olho olha o outro, assim. É atraente. Não. Eu não sei. Assim, você tinha que achar uma coisa que não fosse agradável na tua esposa e provar que não era um negócio. Vocês acham que era fácil conseguir isso aí, gente? Então, o que os discípulos de Jesus, o que os fariseus falaram para Jesus? Vamos ver Mateus 19. Verso 7. Vamos pegar o verso 6. Desde o 4, então. Todo o 4. Vamos pegar o 4 para a gente entender, pegar todo o contexto. A partir do 4, Silas. Ele, porém, respondeu, disse: não tendes lido que no princípio Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, os criou, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí o que eles disseram? E o que Jesus responde para eles? Isso. E aí Jesus, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. E o que eles disseram? Então, se o único jeito é esse, eu não vou casar. Por quê? Já que é esse o único motivo, melhor não casar. Vamos agora para Mateus 5.
verso 31. Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher, dele o quê? Carta. Havia um problema aí com o divórcio, aí quando Jesus falou, não falou? Que era o quê? O que eles não queriam dar para essa mulher quando eles se divorciavam? Eles não queriam dar? E por que eles não queriam dar a carta? Você tinha que provar que ela tinha uma coisa indecente. Você tem que provar. Você vai ter que, sabe, fazer o quê? Chamar o sacerdote, chamar toda a congregação, colocar a tua esposa e provar. Então hoje, como que é o divórcio? Eu não sinto mais nada. Eu não sinto. Não, a gente não é mais... A gente tem incompatibilidade de gênio. Não, ela não faz comida como minha mãe faz. Nossa. Você larga a mão. Por que vocês têm que mexer no meu arroz? E o outro, arroz é um negócio tão simples, tem em todo lugar. Eu compro em qualquer lugar arroz. Gente, é difícil demais fazer aquele negócio. Não chega no ponto. Aí vocês ficam falando, não, quando ficar sequinho tá bom. Gente, olha aquele negócio nunca está seco, está com vapor. Nunca aquele negócio está bom. Gente, vocês acham que era fácil dar carta de divórcio? Não era fácil dar carta de divórcio. Você tinha que provar. E por que Jesus fala que somente ele daria a carta de divórcio em caso de adultério? Por quê? Por que só adultério? O que vocês acham? Mas aí que está, se a pessoa quiser perdoar, pode perdoar? Mesmo que aconteça adultério? Pode, não pode? Então não precisa se divorciar. Oi? Eu esqueci teu nome, querida. Cleide. Você sabe o que eu acho mais complicado quando acontece isso? É mais difícil para o cara que cometeu o adultério do que da pessoa que recebeu. Ele vai aguentar ela acusar ele a vida inteira? Você vai viver do lado de alguém que vira e mexe, vai te atacar. E se vier no culto, vai ter que ouvir esse sermão sempre. Exatamente. Você aguenta? Você vai aguentar? É, isso. Vamos ver Deuteronômio capítulo 22. Verso 22. Essa é a condição que Jesus libera o divórcio. Você riu por quê, Rodrigo? Ou só tem um jeito. O que você achou disso aí? O que você achou dessa solução? Tentação, né? Se só tem esse jeito de... Divórcio para Jesus não é o contexto de lei. Então ele vai usar a lei. Vocês falaram que Moisés, o quê? Deu carta de divórcio, não deu? Mas Moisés também escreveu isso. E aí, com o que vocês vão ficar?
Olha o que Moisés escreve. O que Moisés escreveu? Como que é punido o adultério? Com morte. Se cometeu adultério, tem que matar. Então, quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu só concedo divórcio em caso de adultério, ou seja, um vai ficar viúvo, o outro vai morrer, tem que morrer. Ou seja, não existe nenhuma condição que eu libero o divórcio. O divórcio é uma concessão. Eu dou para poder resolver um problema que vocês criaram. E qual era o problema que vocês criaram? O que acontecia com uma mulher que era repudiada e que não tinha carta de divórcio? Não, ela era invadida, qualquer homem podia entrar nessa casa, tomar essa mulher. Criou um problema social terrível em Israel, porque essa mulher não tinha divórcio, ela foi abandonada, e se ela foi abandonada, qualquer homem podia abusar dela. Então, quem mais trata essa questão social, quem mais olha para a mulher na Bíblia é Jesus. Jesus tem esse olhar de compaixão, Deus tem esse olhar de compaixão. Porque essa mulher, ela poderia ser invadida. Olha lá, vários textos, vós que com pretextos invadis as casas das mulheres, com pretexto de oração. Que pretexto de oração? Era uma mulher que foi abandonada por um homem. Moisés. Ela poderia se casar de novo, então? Podia. Até quantas vezes? O que diz o texto? O texto diz que ela podia se casar outras vezes. Não podia? Lá no verso 24, olha o texto. 24. Silas. Deuteronômio 24. O texto diz que ela podia, olha só, você dá carta de repúdio, carta de divórcio e ela vai embora, certo? Aí o que ela faz? Ela saindo e casa com outro homem. Só que ela não fez plástica. Ela não fez plástica, não fez cirurgia, continua com um problema terrível. Esse cara casa com ela, ou ele morre. Se divorcia, certo? Ela casa com um terceiro. O que ela não pode é voltar com o primeiro. Mas aí já diz 3 casamentos. Mas todos o quê? Com carta de divórcio. Só não pode voltar o quê? Com o primeiro. Agora, o que era difícil era essa carta. Porque tudo era julgado pela congregação. Não era algo que você conseguia como hoje. Então, hoje a gente tem união estável. União estável é casamento? Não. A gente não entende o que é casamento. É uma união estável que apenas regulariza a questão de bens. A gente, hoje ser pastor, você tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Ou tem que estar bem assessorado por uns advogados aqui que são terríveis. Esses venenosos que ficam. Tudo bem? Vocês estão bem mesmo? Vocês estão aí? O que vocês acharam?
Oi? Espera um pouquinho. Então, o que eles faziam? Eles estavam matando as mulheres por causa dessa carta de divórcio. Então, o que eu aprendi? O que eu, a vida inteira eu aprendi? Que o divórcio, ele só era concedido no caso do adultério, e, no caso, o marido, vamos supor que foi o marido que traiu, ele não poderia casar com outra pessoa que ele estaria... A mulher que foi a vítima, no caso, ela teria como refazer a vida dela. Então, a minha vida inteira eu aprendi assim. Então, agora você está falando um monte de coisa assim, você me deixou um pouquinho meio bitolada aqui, viu? Entendeu? Você me deixou um pouquinho confusa. O problema é seu. Quem mandou você vir? Eu vou citar uma doutrina de uma igreja que é a Congregação Cristã do Brasil, porque minha família faz parte e meu irmão fazia parte. Lá na congregação, quando eles se divorciam, eles têm que esperar que alguém caia da graça. Então, eles acabam tendo relacionamentos escondidos até um deles errar, aparecer. Apareceu, configurou adultério, ele está livre e aquela pessoa perde a comunhão. O meu irmão não aguentou e apareceu primeiro. Então, ele perdeu a comunhão, não toca. Ele pode frequentar, mas tem um termo que eles usam, tá? Mas na congregação funciona dessa forma, tá? O que Jesus está dizendo é que não há divórcio em nenhum caso. Deus não criou o divórcio, Deus criou o casamento. A carta de divórcio é uma concessão. Agora, o adultério tem perdão. Não é porque eu caí em adultério que o outro está livre para se casar, que o casamento acabou. Eu tenho vários exemplos de casamentos que foram restaurados. Então, eu não posso adotar isso como o término de um casamento. Por que alguém se divorcia? Só por causa de um motivo. Por que essa carta foi dada? Por causa de uma única coisa. Só uma coisa que permitiu Deus criar a carta de divórcio. Qual foi? Dureza. Dureza de coração, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você senta com o casal aqui. Gente, por que vocês vão se divorciar? Vocês têm filhos lindos. Sabe o que ele diz? Eles não vão ser o primeiro nem o último. Nossa, por que vocês vão se divorciar? Vocês precisam aprender a se relacionar. Eu não amo mais. Por que vocês vão se divorciar? Tem como restaurar isso? O senhor sabe quem ela é? O senhor sabe quem ela é? Sabe como que eu estou atendendo hoje casal, não? Corta. Eu atendo assim. Vocês vieram aqui, o que está acontecendo? Ah, ele é isso. Ele faz isso, tal. Fala. Aí eu pergunto para ele, mas ela é isso. Aí eles começam, não, para um pouquinho. Ela falou, agora você vai falar. Fala você. Pá. Aí depois de quase uma hora eles falando, eu termino e falo, está aqui o advogado, vocês podem procurar? Separa. Mas também não é assim, né? Não, cara, se divorcia, pô. Você odeia ela, ela te odeia. Você só falou mal dela, ela só falou mal de você. Não é assim. Então o que vocês querem? Não, a gente quer restaurar o casamento. Então vamos começar agora. Agora vocês estão prontos para me ouvir. Agora vamos conversar? Nossa, mas eu não sabia que o senhor era tão ignorante. Não, você não viu nada. Você vai ver mais 10 minutos só o que vai acontecer. Eu só dei introdução ao assunto. Vamos conversar agora? Vamos começar a conversar? Vamos começar a se entender? Vocês estão casados um com o outro ou um contra o outro? Por que vocês estão casados um contra o outro?
Tem gente que você falou isso, você orienta a questão, explica a questão de comunicação, perdão, né? Às vezes é orçamento. Pô, eles saem daqui maravilhosos. 3, 4 encontros, fantástico. Agora tem gente que já está no 5º, 6º terapeuta. É ele que não quer. É a dureza do quê? Do coração. Por que alguém não se converte? Por causa do quê? Dureza do coração. O que a palavra de Deus diz? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos. Contra coração endurecido, não tem o que fazer. Gente, vocês acabaram com o horário. Não, agora você guarda as suas perguntas, você manda por WhatsApp. Isso foi só a introdução, como que a gente tem que estudar a Bíblia, ok? Então, semana que vem a gente vai começar a pensar nas técnicas, começar a entender, gente, como é que eu faço isso? E é muito, muito gostoso quando a gente começa a estudar a Bíblia. Tá bom? Tudo bem, Jura? Está em paz? Tá nada, você ficou perturbada. Não foi criado no Éden? Aí agora você caiu da fé, agora não tem mais jeito. Não fui eu que disse, é a Bíblia que diz. Vocês saem por aí dizendo, o pastor Aderso, eu não falei nada, eu apenas li o que a Bíblia diz, que Deus criou o homem e o pôs no Éden. E ainda eu não fui para o capítulo, depois que Caim matou Abel, ele casou com quem? Vamos orar? Então vamos. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã. Leva-nos, ó Deus, em paz e que a Tua palavra, ó Deus, seja compreendida na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.